Oi, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa releitura que eu fiz de Crepúsculo. Eu tava muito ansiosa pelo lançamento do Sol da Meia-Noite e eu resolvi reler todos os livros da saga. E eu comecei pelo primeiro, claro, né, Crepúsculo. É uma leitura que eu achei um pouquinho mais diferente do que eu fiz quando eu tinha 17 anos e eu vou contar pra vocês o porquê. A Bella tem 17 anos, ela é filha de pais separados, o pai dela ainda mora em Forks, que é a cidade natal dela, e ela mora com a mãe em Phoenix, que é tipo a cidade do sol. Mentira, só porque Forks é muito gelado. E aí a mãe dela se casa de novo com um cara chamado Phil, e o Phil ele joga beisebol, acho que é pra segunda divisão, segunda base, quer dizer segunda divisão, não sei. Mas enfim, ele viaja muito pros jogos, e a mãe dela não pode ficar acompanhando ele porque ela tem uma filha adolescente, precisa ir pra escola e tal, precisa de ter um ponto fixo. Então a mãe dela fica com ela. Só que a Bella vai percebendo que a mãe dela vai ficando infeliz com isso, de não poder estar acompanhando o boy aí nas viagens e tal, ela sente muita falta dele. E a Bella decide que é melhor ela passar um tempo com o pai dela. E fala, mãe, vou viajar, vou ficar lá em Forks por um período. E também é quase o último ano da escola, então tipo, logo vai pra faculdade. Forks é isso, é chuva o tempo todo, frio quase o tempo todo, sol quase nunca. Bem-vindo a Forks. E aí a Bella, logo quando ela chega, o Charlie compra um carro pra ela, uma caminhonete. Meio vermelho desbotado, mais laranja do que vermelho. E dá pra ela pra ir pra escola no dia seguinte. E no dia seguinte, quando ela vai pra escola, ela chega lá, ela talvez pense que vai passar uma vergonha pelo carro ser meio antigo, mas na verdade quase todo mundo tem o mesmo nível ali de carro. Com exceção de um Volvo prata que ela vê. E logo ela bate o olho e fala assim, tem gente rica nessa escola. Ok. Aí ela tem as aulas ali, interage com algumas pessoas, alguns coleguinhas são bem legais com ela quando ela chega. E aí chega na hora do almoço, ela tem uma coleguinha ali chamada Jéssica. E aí chega uma galera muito estranha, muito aleatória na escola, tipo, destoa de todo mundo. Eles são bonitos, tem aquelas roupas meio de rico e tal, e eles são muito na deles, estão sentados bem afastados ali do grupo. E a Jéssica percebe que a Bella tá olhando pra esse grupo. E pega e fala, olha, eles são os Cullen, eles não se misturam, eles são bem na deles, tipo, não tente falar com eles. E a Bella fala, conte-me mais sobre o assunto, né? E a Jéssica, que é bem fofoqueira, adora, então ela vai e conta pra ela, olha, esses três de cabelo preto, quer dizer, os três de cabelo ali, mais escuro, são o Emmett, a Alice e o Eddard. Eles são os Cullen. Os dois loiros, os gêmeos, são a Rosalie e o Jasper. Eles, Hasey, até esqueci o sobrenome deles, mas não é Cullen. Mas enfim, essa galera toda aí de jovens foi adotada pelo Dr. Cullen e a esposa, a Esme. Ela fala, gente, ele adotou tipo 5 adolescentes. E a Jéssica fala, aham. E esses 5 adolescentes, 4 deles se pegam e eles moram na mesma casa. Aí tipo a gente já vê uma pontinha aí de preconceito, porque, putz, enfim, nem são irmãos. Mas segue o baile. A Bella fica, né, meio que crushando ali o Eddard, já de cara. Porque ele é o mais jovem, tá solteiro, né, por que não? E aí ela vai pra aula de biologia. E nessa aula de biologia o crush dela tá lá sentado, que é o Eddard. Só que ele tem um comportamento meio bizarro, assim, logo de cara. Ela sente medo dele. Porque ele tá olhando pra ela, tipo um predador olhando pra carne. Bem esquisito. E aí termina a aula, ele vai embora, meio com raiva assim dela, e tenta mudar a aula de biologia pra qualquer outra matéria que tivesse, bem na hora que ela tá indo levar a pranchetinha dela pra secretaria. E ela vê a cena e fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que esse boy acha que eu tô fazendo de mal pra ele já me odiar assim logo de cara? Ele não fala nada pra ela, sai, né? E ele sobe quase uma semana da escola. E nesse período que ele tá sumido, a Bella vai se adaptando bem aos colegas e às aulas, né? Não é muito diferente do que ela tinha lá em Phoenix. E aí ele volta. No que ele volta, tudo que ela sentiu no primeiro dia volta com força. Tipo, é um crush, ele é bonito e tal. E ele conversa com ela, e ela, tipo, dá uma bandeira e conversa com ele também. E aí começa uma das cenas que vai se repetir muito ao longo de Crepúsculo, que eles têm uns diálogos meio ácidos. O Eddard tem um humor muito ácido. Eu gosto, mas enfim. Quem não gosta, respeita. E aí, só que ele conversa com ela num dia, vira cara no outro, ele salva a vida dela num dia, e aí fica 30 dias sem conversar com ela.
E assim vai até que acontece um babado lá em Portland, que ele salva ela e ela fica muito grata. Mas ela já sabia uns babadinhos dele antes. Num desses períodos aí que ele fica sem falar com ela, nesses 30 dias, ela vai à praia de La Push, que é numa reserva indígena. E lá ela encontra o Jacob. O Jacob é um coleguinha que ela tinha desde criança, porque os pais dele são amigos. O Billy, que é o pai do Jacob, é amigo do Charlie, que é o pai da Bella. E o Jacob tem duas irmãs mais velhas, que são gêmeas, a Rebecca e a Rachel, eu acho. Que elas brincavam com a Bella quando a Bella tava ali. Mas enfim, as duas já não estão mais na reserva, já se casaram, já estão bem longe. E aí ela encontra o Jacob. E o Jacob reconhece ela logo de cara e tal. E a Bella conversa com ele, dá um rolê ali na praia. E aí nisso, nesse rolê ali, ela ouve o Sam, que na Lua Nova ele vai ser bem especial na saga. E ele fala que os Cullen não iam ali. E a Bella pergunta, mas espera, como assim os Cullen não vêm aqui? Tipo, por que essa ênfase toda nessa frase? E ninguém conta. Aí ela meio que seduz o Jacob e o Jacob acaba soltando a história porque guardar segredos é só pra alguns, né? Enfim. Aí o Jacob conta que a história ali da reserva dos Quileutes, que é a tribo dele, que eles tinham um inimigo nas lendas antigas deles, que eram os frios. Tecnicamente, os Quileutes, eles descendem aí de uma raça de soldados, que esses soldados, esses guerreiros, eles transformavam em lobo. Eles tinham meio que sangue mágico e se transformavam aí pra caçar e matar os inimigos deles. E os inimigos deles sendo os frios, os lobos contra os frios. E aí a Bella, o que seriam os frios? E aí o Jacob responde, então é tipo um vampiro, entendeu? E a Bella, ok, vampiros. Tá bom. Então vocês são lobos, e aí tem os vampiros que vêm aqui e matam uma galera. Aí o Jacob fala, são lendas, Bella. Né? Segue o baile. Não dá muita moral pra essas histórias de terror. E a Bella, tá. Mas enfim, aí o Jacob ainda explica que esses frios que vieram pra Forks antigamente, eles eram diferentes, eles bebiam sangue de animal e não feriam humanos. E é por isso que o bisavô do Jacob, faz um tratado com eles. Ó, vocês são frios, vocês são diferentes da galera que costuma aparecer, então a gente vai dar um voto de confiança, você não pode vir pra reserva, aí a gente não ataca vocês, vocês não podem morder humano, então a gente não faz nada contra vocês e nem conta pra galera cara pálida que mora aqui que vocês são diferentes. E aí os frios aí falam, beleza, a gente aceita o tratado. E aí a Bella pergunta, tá bom, mas o que esses frios têm a ver com os Cullen? E aí o Jacob, então, esses frios que fizeram esse tratado são os Cullen. E aí a Bella fala, mas eles não vieram agora, se mudaram recentemente pra cidade de Forks? Aí o Jacob fala, então, eu acho mais que eles se mudaram de volta. Então, dá a entender que os Cullen são antigos. E a Bella fica meio que encanada com essa ideia. Então, aí os dias passam, acontece aquele rolê lá em Portland, e aí quando eles estão conversando, a Bella pergunta pra ele como que ele sabia que ela tava lá. E ele fala, eu tava te seguindo, eu leio mente de uma galera, eu te encontrei. Aí a Bella, então ok, você lê mentes. Admitindo isso, o Edward fala, eu leio mentes, eu só não consigo ler a sua. Aí acontece aquele papo esquisito e tal. E mais tarde a Bella fala, eu sei o que você é. Você é um vampiro. Aí o Edward pega e tipo, tá bom, então eu vou parar de mentir pra você, eu sou vampiro mesmo, a minha família também é, e tamo junto. Eu não sou muito fã de romance, não. E eu acho que a parte depois que a Bella descobre que ele é um vampiro se torna um romance muito meloso. Não é minha praia, mas tem gente que gosta, então assim, ok, cada um com os seus gostos. O que eu gosto depois disso é que, como a Bella se envolve na vida do Edward, ele vai e apresenta a família pra ela. E ela também conhece Carlisle. Carlisle eu acho que é o grande coração da nova história da Stephenie Meyer. Que é nele que tá a ideia dos vampiros não serem monstros. Começou tudo com Carlisle. Carlisle era filho de um pastor. E esse pastor, ele tinha a ideia de caçar criaturas da noite. E nem sempre ele pegava, tá? Ele pegava mais inocente do que povo ruim mesmo. E aí ele tava querendo caçar vampiros. Descobriu aí que tinha uns monstros que matavam a gente e bebia sangue deles. E ele queria acabar com esse povo. Só que ele já tava meio velho. Aí tinha um filho dele de 23 anos, Carlisle, que decide, não pai, pode crer que agora eu vou caçar esse povo estranho, vou matar eles e você vai sentir orgulho de mim.
E ele vai. Só que Carlisle era mais inteligente do que o pai, então ele realmente descobre o covil de um vampiro. E ele vai com uma galera, com um forcado, com foice, com fogo, matar esse vampiro. O vampiro sente o cheiro deles e tal, tá cheio de fome, mas ele também tá meio fraco. Ele mata uma galera tentando fugir dos humanos, e uma desse povo aí é o Carlisle. Tipo, ele não mata, mas ele morde, e aí o Carlisle começa a se transformar em vampiro. E aí ele percebendo que vai se transformar um monstro que ele caça e tal, e sabe que se ele voltar pra casa o pai dele vai matar ele. Então, tipo assim, ele prefere se afastar e ele vai pro mais longe possível daquela civilização, no meio da floresta. Ele pensa, bom, se eu não me alimentar de gente, eu vou morrer. Ele tentou se matar de outras formas, não deu certo. Então ele decide não se alimentar. E aí ele tá morrendo muito devagar, inclusive. Ele vê um bando de animais passando, de cervos. E aí ele tá com muita fome e vai lá e morde um cervo e se alimenta dele. Aí ele descobre que dá pra viver com sangue de animal. Ele não precisaria matar ninguém e nem transformar ninguém em monstro pra ele continuar vivendo. Aí ele fala, ok, essa é a minha nova ideia, vou viver de bichinhos. E aí ele sai de Londres e vai pra França. Ele atravessa ali o canal e lá na França ele descobre que gosta de estudar. Então ele passa a noite dele estudando, vai medicina, artes, história, se aprofunda em vários outros assuntos. E ele se envolve com uma galera que mais tarde a gente vai descobrir que é bem importante, que é os Volturi. O Aro, o Marcos e o Caio. O Carlisle viveu um tempo, viveu algumas décadas ali com os Volturi. Só que os Volturi eles não tinham o mesmo respeito pelos humanos. E o Carlisle gostava muito de respeitar a vida humana. É tanto que ele passou o tempo todo não matando ninguém e nem transformando ninguém, mesmo que ele se sentisse muito solitário. E aí ele sai dali, vai para as Américas e tal, faz um rolê aqui nos Estados Unidos. E a galera tá morrendo de gripe espanhola. E nisso ele conhece o Edward. O Edward já tinha perdido o pai. O Carlisle conhece a mãe dele, mas a mãe dele também morre. E aí fica só o Edward. E ele fica ali naquele debate. Se eu salvar a vida dele, ele vai se transformar numa criatura como eu. Mas se eu não fizer nada, ele vai morrer. Porque não tinha mais o que fazer por ele. Ele tava, tipo, num lugar que era só cadáver, entendeu? Não tinha mais salvação pro Edward dos meios comuns. E aí o Carlisle fica naquele debate até que, enfim, ele decide transformar o Edward em vampiro. E é o primeiro membro da família. O Edward, no caso, seria o primeiro filho ali do Cullen. E aí a gente vê mais tarde como que foi surgindo cada um dos membros. Em especial os dois últimos, que é o Jasper e a Alice, que aparecem. Não é todo mundo, mas na história da Stephenie Meyer, os vampiros têm poder. O Carlisle acredita que o poder que eles têm na vida vampira é, na verdade, um traço humano que eles tinham de mais forte. Então, quando eles se transformaram ali na transformação, algo deles, da vida humana, é levada para a vida vampira com mais força. Tipo, o Carlisle tem uma compaixão por todos os seres do planeta. A Esme tem uma capacidade enorme de amar. A Rosalie era teimosa, ficou teimosa 10 vezes mais. O Emmett era forte, então ele também tem a força dele quando ele é vampiro. Muito mais forte, né, aliás. E nós temos os três últimos, que são, tipo, especiais ali da família. A Alice, que vê o futuro, ela vê as pessoas tomando decisões. Então, se as decisões mudam, o futuro inteiro muda. Então, é meio instável. E aí nós temos o Jasper, que ele tem a capacidade de manipular a emoção da galera que tá ao redor dele. Então, se a pessoa tá meio triste, ele pode transformar numa pessoa alegre, ali pelo tempo que tá com ela. Se a pessoa tá meio nervosa, ele pode ser o calmante, em forma de pessoa. E também pode deixar uma pessoa que tá mal de boa, e se ele tá afim de uma treta, ele deixa essa pessoa tão nervosa a ponto de brigar com todo mundo. E tem o Edward. O Edward, ele lê mente todo mundo, menos a da Bella. E que motivo só vai explicar mais pra frente mesmo. E aí, quanto mais familiaridade ele tiver com a pessoa, mais facilidade ele tem pra ler a mente dela. E ele pode ler até uma distância de mais ou menos 2 km. É mais difícil pra ele ler a mente de uma pessoa totalmente desconhecida, mas também não é impossível. Ele se habitua rápido, né? Tipo, vampiros ali são mais inteligentes e espertos do que a gente. Antes de ter lido a história, eu percebi algumas coisas que eu achei potencialmente problemático, se tratando de uma história que é contada para jovens. O público-alvo de Crepúsculo são adolescentes, são jovens, não é a fase mais adulta, né? Então, quando eu reli, quando eu tinha 17 anos,
Eu reli, quer dizer, eu li e fiquei assim, suspirando de amores. Não pelo Edward, mas pelo Jacob, mas enfim. Não vamos discutir quem tava de qual lado nessas horas. Mas agora, na fase adulta, eu acho que eu preciso elencar algum dos tópicos que eu achei muito esquisito. E pra galera que tá chegando agora, que não leu os livros e tal, fica sabendo, né? Assim como a minha professora fez por mim, eu vou tentar passar pra vocês um pouco do que ela me ensinou. Ponto número 1 é que a Stephenie Meyer, ela gostava muito de livros clássicos. Talvez ela tenha uma paixão aí maior por Shakespeare, Romeu e Julieta. E ela traz isso pra Crepúsculo. O amor vivido aqui pelo Edward e a Bella, que é rápido, acontece quase do nada, e é avassalador, forte, quase doentio, eu não vou usar essa palavra pra Crepúsculo. Acontece, porque era assim que era tratado o amor em algumas obras. Principalmente, acho que o Morro dos Ventos Vivantes também, ela bebe um pouquinho da fonte deles. Então não é à toa que isso aqui acontece. Na verdade, diversas vezes ele tem um comportamento que é nem um pouquinho exemplar, muito menos louvável. Só que eu paro pra pensar que quando esse livro foi lançado, não era muito comum as pessoas se preocuparem tanto com um relacionamento saudável. Não era muito falado nessa época. Não faz tanto tempo assim, mas não era esse o foco da época. Então os filmes, as séries, os livros que eram produzidos, eles não se atentavam para o que era um relacionamento que poderiam espelhar coisas melhores na vida das pessoas. Então eu não acho que o comportamento possessivo, ciumento, várias vezes controlador, ele segue ela pra cima e pra baixo, ele invade a casa dela pra ver ela dormindo, ele fala que tem vontade de matar ela, são coisas que hoje preocupam a galera que tá lendo. Mas naquela época isso não era tão preocupante, pelo menos não pro público-alvo, né? Talvez os mais velhos vissem isso com outros olhos, mas também ninguém me proibiu de ler Crepúsculo. E também ninguém falou, olha, não vai assistir esse filme. Hoje em dia a gente tem essa preocupação. Eu acho que tem muita série bacana, tem muitos filmes aí que estão sendo produzidos e muitos livros que tem essa preocupação em passar pra gente um exemplo saudável de relacionamento. Não é o caso de Crepúsculo. Só que eu acho que a gente tem que pensar que, levando em conta que é um livro, a gente lê, é um entretenimento, a gente fecha o livro e tipo, tenta não levar isso aqui pra vida real. Você ignorando esses fatores que eu acabei de citar, o livro é bem legal, o livro tem uma história bem envolvente. Mas não é só o Edward que escorrega aqui não. A Bella também tem diversos momentos que eu acho que ela não tem nada de exemplar. Principalmente para as meninas. A Bella também, ela não é santa. Ela diversas vezes tem um comportamento muito errado. Eu não acho certo você mentir pro seu pai ou pra sua mãe sobre com quem você tá, onde você tá indo. Se afastar dos amigos por causa de boy. Eu acho que os amigos são as coisas que a gente mais tem de valorosas, principalmente quando acaba um relacionamento. Então, eu não dispensaria meus amigos por causa de ninguém. Não acho certo, não acho saudável fazer isso. Também não acho legal você ter uma relação tão grande assim de dependência. Ela antes vivia uma vida comum, normal, saudável e tal. E de repente ela conhece o Edward e ela esquece de comer. Ela não quer comer porque tem borboletas no estômago dela. Não sei você, amor, mas eu não vivo de borboleta, né? Enfim, ela não quer mais ter aquela vida humana. Tipo, acha chato ter que dormir, acha chato ter que tomar banho, acha chato ter que comer. Eu não acho isso legal, não. Por ninguém. E também, antes ela podia entrar no carro, ela podia dirigir, depois que ela conhece ele, tudo é ruim pra ela. Ela dirige mal, ela tem reflexo ruim. Não acho isso legal, não. Enfim. E por último, pra fechar com chave de ouro, é ela abandonar tão facilmente a vida humana dela. Tipo, se a gente tirar a parte do contexto da vida humana, quer dizer que ela abandonaria a família dela e a vida que ela tinha por um boy que ela acabou de conhecer. Não acho isso exemplar, não. Mas, enfim, pensando que é só sobre o livro, ok. Levar pra vida real aí já torna bem chato. Apesar dos tópicos que eu acabei de citar, eu acho que vale muito a pena ler Crepúsculo. Nenhum livro tem a obrigação de passar uma mensagem social. Lógico que os que passam a gente gosta mais, mas ele pode ser exclusivamente para entretenimento. E Crepúsculo funciona muito bem como entretenimento. Eu acho que para quem não está acostumado à leitura vai se adaptar muito fácil com a leitura de Crepúsculo. É um vocabulário um pouquinho mais simples, né? A leitura é sobre a perspectiva de uma pessoa, então o narrador logo a gente se envolve com ele. No caso com a Bella, né? E eu acho que aquilo que a Stephenie Meyer propôs de ter uma nova roupagem para a lenda de
vampiros e lobisomens, funciona naquilo que ela criou. Ela se propôs a criar monstros que na verdade não são monstros, de criar um romance diferente ali de vampiro para uma humana, funciona também. É claro que não é todo mundo que vai gostar, né? A gente tá muito acostumado com as lendas de ver tanto vampiro quanto lobisomem como pessoas perigosas, monstros sanguinários e tal. Eu gosto muito também, sou muito fã, mas não me impediu de gostar de Crepúsculo. Eu acho que é só a gente se despir um pouco do preconceito, pra quem quiser, é claro, que a gente logo se envolve com a história. Eu, pelo menos, gostei. Lógico que tem aqueles pontos que eu citei antes, mas fora isso, pra mim, Crepúsculo funcionou. Não é discussão sobre Crepúsculo ter sido um fenômeno pra época que foi lançado. O livro conseguiu uma sequência aí de 4 livros e um extra, conseguiu 5 filmes, fez uma galera se interessar por leitura. Tinha muita gente que eu conhecia que nunca tinha pego um livro na mão, mas começou por causa de Crepúsculo. Tinha uma galera que não gostava de cinema que começou a ir por causa de Crepúsculo. E aí a carreira das pessoas que participaram do projeto também, muita gente ganhou dinheiro, muita gente ganhou fama. A carreira deles simplesmente decolou depois da ideia de Crepúsculo. Pra quem não sabe, Forks era uma cidadezinha que o comércio deles era baseado no uso ali da madeira, do corte dela. E com a recessão de 2017, a cidade em si estava falindo. Muitas portas estavam sendo fechadas do comércio e eles não sabiam para onde eles iam correr. Só que com o lançamento do livro, algumas fãs começaram a visitar a cidade. Então, tipo, elas iam na lanchonete, iam nos hotéis, conheciam ali a pequena cidade, faziam uns passeios turísticos. Só que depois, com o lançamento de Lua Nova, mais gente começou a aparecer. Então a economia daquela cidade mudou drasticamente. E aí lançou os filmes. Com o lançamento dos filmes, aquela cidade que antes estava mó triste, mó na bad com a recessão, começou a ganhar dinheiro. As lojas foram reabrindo, o comércio foi se modificando, se alterando para receber esses turistas. Rola um festival todo ano em Forks, que é tipo a Disneylândia para quem é fã de Crepúsculo. Tem cosplayer, tem peças de teatro, rola casamento, rola encontro, rola baile, rola tudo ali. Tudo baseado na história de Crepúsculo. Então o pessoal ali da economia, eles fazem as roupas, fazem passeios, eles fazem os hotéis ser muito parecidos e ambientados ali com as coisas que a gente conhece da saga do Crepúsculo. As comidas, os restaurantes. Então, assim, tudo foi modificado a Crepúsculo e as pessoas que moram ali e as pessoas que visitam aquele lugar são muito gratos a isso, porque a economia deles mudou drasticamente. Antes era uma cidade que estava fadada à falência, agora é a cidade mais, tipo, não vou dizer bem remunerada, mas tipo, eles não estão passando mais necessidade, entendeu? Então, mesmo com todo o hate, todo o ódio que tem pela saga, tem pessoas que são muito gratas pela existência dela, muito gratas a Stephenie Meyer. Sobre o hate de Crepúsculo, voltou com tudo agora do novo lançamento do próximo livro, O Sol da Meia-Noite. As pessoas, os fãs, estão sendo muito atacados no Twitter, tem muito vídeo falando mal dos fãs da saga, tá começando aquela briga de novo, ninguém pode gostar de Crepúsculo porque não são vampiros de verdade, etc, e blá 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 blá. Gente, é uma história como qualquer outra, é um livro como qualquer outro. Tem problemas aqui? Tem vários problemas aqui, mas continua sendo uma história de entretenimento. Eu não vejo nenhum fã de Harry Potter sendo atacado por gostar de Harry Potter, eu não vejo nenhum fã de Tolkien ser atacado por gostar de Tolkien, eu não vejo nenhum fã da Jane Austen sendo atacada por gostar da Jane Austen. São todas histórias que tecnicamente não tem nada a ver com a nossa realidade. Uma ou outra coisa que a gente pode levar assim de ponto que é parecido com o que a gente vive. E mesmo assim não vejo nenhum desses leitores ser atacados por gostar daqueles livros. Então Crepúsculo, antes de mais nada, é um livro. Os leitores na verdade deveriam se unir nessa hora e não começar a dividir entre gente enlouquecida atacando as outras. Então um pouquinho menos de ódio e intolerância, né? A gente tá passando por um momento super difícil que é a quarentena. Eu não vejo nada de mais em você querer se entreter nesse momento tão complicado com livros mais tranquilos, entendeu? Para fechar o vídeo, eu gostaria que vocês que me assistem deixar o mundo com menos ódio. Vamos parar de atacar os coleguinhas, atacar as pessoas por não terem um gosto parecido com o seu. Tá tudo bem as pessoas não gostarem dos mesmos livros que você. Se você não gosta de Crepúsculo, ok, mas não ataque a pessoa que gosta por ela gostar desse livro. Eu acho que Crepúsculo não traz um relacionamento exemplar,
Mas é um livro de entretenimento e não tem problema nenhum você querer se entreter, principalmente no momento que a gente tá passando agora. A quarentena tá sendo muito difícil. Tá certo você querer ler livros mais leves. Eu não acho que Crepúsculo seja exatamente um livro leve, mas é um livro leve, é envolvente, é rápido, é fluido. Logo, logo a gente tá fora da guerra. Então, eu acho que as pessoas podiam ser mais respeitosas com quem gosta desse tipo de livro e gostam também de ver os filmes, etc. Vamos ser só um pouquinho menos intolerantes e já tá bom, entendeu? Então é isso, o vídeo vai chegando ao fim. Eu acho que já falei bastante sobre a saga, eu acho que já falei bastante sobre tolerância. Eu acho que cada um tem o direito de ler aquilo que bem quiser, assistir o que bem der na telha, consumir os conteúdos que acha mais saudáveis, cada um com a sua escolha. Não vamos ser desrespeitosos por causa disso, ok? Beijo, fiquem aí curtindo uma quarentena com as coisas que vocês gostam. Se cuidem, cuidem da sua família. E até mais. Tchau!